Amigos futebologistas, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e, como de costume, já peço a vocês para curtirem, compartilharem, né? Acionar o sino da notificação e contar para os seus amigos do canal Futebologistas Examinando Futebol. O canal que foi feito com muito amor, com muita paixão pelo futebol, principalmente o futebol brasileiro. Bom, definidas as quartas de final, finalizada as quartas de final, melhor dizendo, nós já sabemos quais serão os confrontos na semifinal da Copa do Mundo. Teremos bicampeonato em sequência da Argentina, que seria um tricampeonato, mas um bicampeonato que não acontece desde 1962 com a seleção brasileira. Olha só, hein? Ou teremos um bicampeonato da Espanha, um tricampeonato francês ou um bicampeonato inglês, essa com maior jejum, que praticamente são 60 anos sem título. Bom, importante é escolher a seleção que você vai torcer, porque não temos mais a seleção brasileira no páreo. Façam suas apostas e vamos aguardar para ver quem fará essa grande final. Mas falando de campeonato brasileiro, nós estamos aí às portas da retomada do Campeonato Brasileiro. Nós temos jogo quinta-feira, dia 16, a gente tem a abertura de Santos com Santos e Botafogo, e nós temos também o Vasco da Gama encarando Vitória. Os desafios recomeçam, briga na parte de cima da tabela, briga na parte de baixo da tabela, crises, bonança, recuperação, enfim. Como está o seu clube na tabela de classificação? Flamengo e Palmeiras continuam brigando lá em cima. Palmeiras agora com um pouco de gordura, depois daquela vitória acachapante no Maracanã, por 4-1. Briga direta pelo título. O Vasco da Gama, que joga com Vitória, continua na sua luta para sair da zona de rebaixamento, essa crise que parece não ter fim do Vasco da Gama. Vasco da Gama que já definiu o novo técnico português, técnico esse que a direção vascaína informa que foi escolhido por conta de conhecer, de ter conhecimento do elenco vascaíno. Então, o Pedro Emanuel chega com a informação de conhecer o elenco vascaíno e aceitar o projeto do Vasco. Bom, momento turbulento dentro da política vascaína, mas a expectativa é que as coisas comecem a melhorar, a princípio. Bom, Flamengo vem de vitória e conquista do troféu Algarve, vitória sobre a equipe do Benfica por 2-1. Essa turnê rubro-negra bastante interessante, porque descobriu-se um lateral esquerdo no elenco, que é o Johnny, garoto que vinha de lesão no ombro. O Alacian parece se recuperando. Lohan, que retornou de um empréstimo onde ele não foi bem. Enfim, o Flamengo vem forte para a sequência do campeonato. O próprio Palmeiras, Flaco Lopes está na Copa do Mundo, indo muito bem nas oportunidades que teve, como no último jogo, dando assistência. Então, vai voltar com moral. Isso é importante para a equipe alviverde. Richard Rios também fez uma Copa interessante. O Paraguai fez uma boa Copa. Lembrando que o Palmeiras tem o paraguaio brasileiro Maurício. E nós temos também o Cruzeiro, que fez contratação, contratou o Gabriel Peck e vem bastante motivado, bastante forte e continua contratando. Então, a gente tem uma retomada de Campeonato Brasileiro bastante interessante. E na sequência do Campeonato Brasileiro, né, a gente ainda tem o Botafogo encarando o Santos, situações um pouco diferentes, né? O Santos patinando ali pela zona do rebaixamento, hora entra, hora sai, muita cobrança, tudo muito conturbado. Como é que vai ser o Neymar
na volta, né, da Copa do Mundo, como é que vai ser, como é que vai estar a cabeça do Neymar. O Botafogo, toda essa questão da SAF com o John Textor, que Botafogo vai ser esse no retorno do Campeonato Brasileiro? Vai ser um Botafogo regular ou um Botafogo ainda de altos e baixos? Enfim, muita coisa vai acontecer ainda no Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós temos também Libertadores da América, nós temos um clássico, né? Interestadual, o Flamengo e o Cruzeiro, destaque para esse confronto. Nós temos confronto da Copa do Brasil, competição essa que já não tem mais o Flamengo, então isso abriu uma maior competitividade entre os participantes e nós podemos ter até uma surpresa, né, na Copa do Brasil. E aí nós temos também a Sul-Americana, ainda na sua primeira fase agora de mata-mata, e a gente tem a expectativa que os brasileiros se saiam bem na competição e possam estar fazendo uma final, já que os brasileiros estão sempre chegando nas finais dessa competição. Falando um pouco de estrutura de futebol brasileiro, a gente testemunhou na Copa do Mundo um futebol do Brasil muito pragmático, que ainda tem a genialidade dos seus jogadores. A gente pode perceber isso com o Vinícius Júnior, mas a gente percebe que a seleção brasileira parece caminhar num caminho muito obscuro. Nosso maior jejum de conquistas de Copa do Mundo. Então, se o Brasil vencer a próxima Copa, são 28 anos de jejum. Então, o que precisa ser feito, desde a base até a formação desses jogadores, até esse nível de interação do craque brasileiro com o torcedor. Nós estamos perdendo os nossos ídolos. Os jogadores estão indo cada vez mais novos para a Europa e fazendo uma carreira fora do Brasil. E isso perde um pouco o vínculo desse jogador com o futebol, com a cultura, com a essência do futebol brasileiro. Nós não vemos mais, como a gente fala no Rio de Janeiro, né, os campos de saibro, os campos de pelada. Lá em São Paulo, os terrões estão cada vez mais escassos. E isso dificulta o garimpo. Os empresários muito fortalecidos dentro dos grandes e médios clubes, isso também inibe e afunila os talentos natos do futebol, que era a essência do nosso futebol. Mas o mundo mudou. A modernidade chegou no futebol. Só de técnica e genialidade não é mais suficiente. E é preciso entender isso e pôr em prática. Eu entendo até que os diretores, os dirigentes sabem que o futebol mudou. Porque me parece que quando nós vemos o futebol nos campeonatos europeus, é um campeonato. E aqui no Brasil é jogado um outro campeonato. Então é importante, primeiro, entender a base, descoberta de talentos, criar um novo mecanismo de interação entre o jogador brasileiro, craque brasileiro, o jogador diferente com a sua torcida. A ida desse jogador, ter um planejamento para que esses jovens possam ficar pelo menos um pouco mais aqui, entender um pouco da nossa essência. Entender que precisamos ter influência europeia? Sim. Esquema tático, posicionamento, profissionalismo. Mas a magia brasileira não pode se perder. Isso não pode ser refutado. Nós não podemos assistir a seleção argentina, por exemplo, e pensar assim: a seleção brasileira tinha que ser dessa maneira, tinha que ter essa pegada, tinha que ter raça, tinha que ter entrega. Meu Deus! Hoje no futebol sul-americano, os times brasileiros estão dominando. A gente pode ver através da própria Libertadores. Mas a seleção brasileira não consegue traduzir. E a seleção argentina vem se consolidando na última Copa e nessa Copa já está de novo entre as 4 melhores seleções do mundo.
então, que os nossos dirigentes entendam. A CBF precisa se entender. Escândalos, problemas. E os clubes parece que são vitimados. Toda a estrutura de votação, toda a estrutura da CBF precisa ser revista. Porque senão o futebol brasileiro vai ficar vivendo de espasmos. E a nível de seleção brasileira, nós já não colocamos mais medo em ninguém. A seleção brasileira hoje parece um museu em campo, com muita história, com muitos talentos, com muitas preciosidades, e só. Que não vence. Não encanta mais. Quem encanta hoje é a seleção francesa. Quem bota medo hoje dos adversários é a seleção francesa, a seleção argentina, espanhola, portuguesa. Enfim, precisamos olhar como torcedores e apaixonados, olhar para todo o processo e de alguma maneira cobrar. E aonde a gente pode fazer isso? É nos estádios, é na área comum onde os torcedores possam transitar. Bom, a partir do próximo vídeo, lógico, vamos falar um pouco da final da Copa do Mundo, mas vamos falar muito de futebol, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. Curte, compartilha, ativa o sininho de notificação, conta pra geral, dá essa moral ao canal e acompanhe o Futebologistas, porque você também é um futebologista. Um abraço, fiquem com Deus.